Bernardo Gickel, e a matéria é a análise do projeto de lei 750 de 2021, que trata do impacto da política de paridade internacional, que traz para o dólar o preço do petróleo, inclusive daquele produzido no Brasil. A gente está falando, então, do projeto de lei 750 de 2021, e a relatora é a doutora Carmela Grune, que também vai tomar posse dia 28, né, como diretora secretária responsável pela comunicação, né, e a nossa representante no Rio Grande do Sul. Doutora Carmela aqui funciona como relatora da Comissão de Energia, Petróleo e Gás. Aliás, nós estamos com um curso, né, de energia. O próximo curso será o curso de energia. Eu peço a todos que, inclusive, estejam atentos, porque é um curso imperdível, né? Fantástico, fabuloso. Que não tem por aí. Que não tem por aí. Então, já feito então, aqui o comercial do nosso curso, porque nós temos que colocar, realmente, tirar do papel a Escola Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros e que vai ficar sob o comando da nossa diretora cultural, Leila Puzzi. Então, Carmela, no tempo regimental para a apresentação do parecer. Eu cumprimento a todos os presentes, na pessoa da presidente Rita Cortes, agradecendo muito a possibilidade de apresentar o parecer, que estabelece, então, essa política de preços de derivados do petróleo e da outras providências. É importante ressaltar que esse estudo ele vai ao encontro do regimento interno do IAB, que busca, né, atuar na defesa do Estado Democrático de Direito, na forma de aperfeiçoamento da ordem jurídica e legítima, e feitas essas considerações, o parecer atualmente, aliás, o projeto de lei encontra-se atualmente na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, e tem as seguintes características, né? E, inclusive, esse projeto ele vai ao encontro de outras discussões que tem no Congresso Nacional muito semelhantes, muitas propostas de projetos de lei semelhantes ao que vai ser apresentado aqui. Então, as características dele. A primeira questão é que os preços de venda para distribuidores e comercializadores dos derivados do petróleo produzidos no país e importados terão como referência os preços competitivos praticados na costa do Golfo dos Estados Unidos, ou seja, mantendo essa ideia de paridade de preço internacional pelo dólar, né, que nós já estamos vivenciando isso desde o governo Temer com a implementação do PPI. Depois, o outro aspecto relevante é que ele cria, relevante não, questionável, né, mas que eu destaco no parecer, ele cria um fundo de estabilização de preços dos derivados do petróleo, que tem entre os objetivos o pagamento de subvenção econômica aos refinadores de petróleo por eles produzidos no país e aos importadores. Sendo uma questão que me chamou a atenção bastante no parecer, é que esse fundo será gerido por decreto pelo presidente da República, definindo critérios de redução da volatilidade, que tratam inciso primeiro, e como também a destinação desse fundo, né? Além de propor alíquotas progressivas. Bom, eu não posso deixar de apresentar que esse parecer ele parte de uma análise constitucional, vai pela análise histórica constitucional e geopolítica também internacional, e como o governo conduz a gestão da Petrobras, porque ela foi criada com o objetivo, né, de pesquisa, de refino, lá em 1953. Vou apresentar, então, só as questões bem pontuais conclusivas. O Brasil, então, ele se encontra na 13ª posição no ranking das maiores economias de 2021. Tal resultado é consequência da ausência de intervenção do Estado na garantia de serviços essenciais, assim como promotor e incentivador principal da tecnologia, da pesquisa e ciência. O aumento do desemprego, a quebra da indústria naval, a greve dos caminhoneiros impactou na falta de abastecimento e fornecimento de diversos produtos, especialmente alimentos, o que demonstra os impactos negativos na economia nacional, como de direitos básicos do exercício da cidadania, a questão da paridade do preço do petróleo, pelo encadeamento que gera negativo, né? Então, é inquestionável a relação
do tema com a soberania nacional, porque o petróleo promove o desenvolvimento em cadeia, já demonstrado pela capacidade da Petrobras em representar um percentual significativo no PIB brasileiro. O parecer ele é contrário à PL 750 de 2021, por entender que é inconstitucional, fere a segurança nacional, a autonomia energética, a ordem econômica, o desenvolvimento do país como um interesse público, porque o petróleo ele ainda é a nossa principal matriz energética, sendo responsável por grande parte do desenvolvimento econômico junto aos seus produtos derivados, capazes de movimentar a economia interna e desenvolvimento formal, direto e indireto, né? Contribuindo para a erradicação da pobreza, desigualdade social e da fome. Por que o projeto de lei ainda esse parecer se manifesta contrário, o PL 750? Porque também ele afronta a Política Nacional de Biocombustíveis, mais conhecida como RenovaBio, que foi uma ação lá na época de 2017, pela Lei 13.576, que compõe ações, atividades, projetos, programas para viabilizar a oferta de energia cada vez mais sustentável. Ao mesmo tempo que ele afronta a política da RenovaBio, dessa Lei 13.576, há também um descumprimento dos objetivos da Agenda 2030 da ONU, especialmente o 7º, que visa garantir o acesso confiável, sustentável, moderno e preço acessível da energia, estimulando fontes de energia menos, né, ou não poluentes, né, protegendo o meio ambiente. Não se verificou nessa proposta legislativa nenhuma preocupação com as metas de transição energética, a fim de deixar para trás fontes de energia não renováveis e poluidoras. O parecer, então, ele é contrário, porque afronta também eu estou tentando reduzir aqui, numa perspectiva nós falamos da legislação internacional, na questão da Agenda 2030, afronta o Acordo de Paris, que eu não tinha mencionado, que é o decorrente da RenovaBio, e as questões que é importante destacar é que a PL oferece aos refinadores recebam valores, essa subvenção do Estado, eles vão receber valores de mercado internacional, o que vai na contramão dos investimentos públicos internacionais, onde os países que possuem menores preços possuem empresas estatais atuando no setor de petróleo. Nós fizemos uma análise de evidências, né, onde mostra estudo dessas empresas estatais e como eles analisam a segurança energética como uma questão de soberania nacional, né? Então, nesse sentido, não se verificou uma preocupação com a segurança do país mesmo. E, para não me estender, que eu tenho 1 minuto, o Estado brasileiro ele tem o sistema de defesa da concorrência, da liberdade da iniciativa e da livre concorrência pela Lei 2.529. No entanto, os interesses privados não podem se sobrepor à soberania nacional, à cidadania, à dignidade da pessoa humana. Então, a partir do momento que a gente produz petróleo no país e paga a preço internacional, a gente deixa de levar em consideração os custos que são da realidade brasileira. Ou seja, passa-se esse encargo para a sociedade, prejudicando o próprio preço final de produtos derivados do petróleo. Com isso, o desenvolvimento em cadeia ele é afetado por essa política de paridade internacional. Não há um investimento nas refinarias estatais, sejam elas sociedade de economia mista ou empresas públicas pelo Estado, o que é muito prejudicial, porque nós precisamos ter essa matéria da energia como estratégia de governo. E se nós olharmos como estamos no ano eleitoral, há muitos projetos no sentido que vão nesse mesmo segmento do projeto de lei 750 de 2021. Em poucas palavras, daquilo que me cabe aqui, que faltam, acho que 2 minutos, eu quero deixar aqui a colaboração do Fernando Neto, que é diretor da Federação Única dos Petroleiros, que ele destaca que a alteração pelo PPI modificou toda a cadeia produtiva e colabora com a alta do preço do arroz, do feijão, da carne, pois, de acordo com ele, todo o transporte desses insumos depende do transporte rodoviário. Então, enquanto o diesel estiver
com esses valores absurdos e, consequentemente, todos os insumos também estarão. Então, as três últimas, vamos ver se dá tempo de eu falar aqui, mas, a princípio, é isso. Eu também quero deixar... Eu vou te dar mais 3 minutos, Carmela. Tá, muito obrigada, presidente. Então, as principais questões que o trabalho ele visa apresentar é porque nós precisamos enxergar o desenvolvimento energético no país como uma questão estratégica. E o projeto de lei ele incentiva e estimula a entrega do patrimônio público para empresas privadas. E isso acaba prejudicando o país porque os interesses são diversos do interesse público, aumenta a vulnerabilidade dos efeitos externos, reduzindo a capacidade de intervenção nos preços, quando o preço do barril sobe muito, aumenta a exportação de petróleo cru, quando poderia ampliar a capacidade de refino, gerando custos de preços inferiores ao mercado internacional, com aumento de emprego e renda, por isso que se fala no desenvolvimento em cadeia, aumento de empresas autorizadas a realizar importação de derivados no país, quando nós poderíamos estar produzindo aqui internamente. E isso, quando se permite que um desses principais bens comercializáveis e a principal fonte de energia de transporte, se pode verificar que afeta, então, todo o fluxo financeiro, a economia nacional ainda se torna ainda mais suscetível a ataques de especulativos. O refino, então, ele possui custos distintos aqui no Brasil, e por isso o parecer ele entende que ele fere tanto a ordem de criação de utilidade pública da Petrobras, a forma como é conduzido não tem razoabilidade quando nós temos capacidade de refino no país, e tem algumas considerações que vão no sentido de encaminhamentos, né, para o Congresso Nacional, encaminhamentos para o CAD, porque ele também tem uma política equivocada sobre a questão do refino no país. Isso é importante dizer, porque lá na Bahia nós tivemos uma situação bastante grave, onde não tiveram combustível para as embarcações lá, quando venderam uma refinaria. Se não me engano, é a Relan que venderam para assumir uma empresa internacional dos Emirados Árabes, e com isso a população ficou sem combustível. Ou seja, como é que nós vamos analisar, se não a partir do momento que é estratégico para todo o desenvolvimento de cadeia, deixando na mão de terceiros para que eles refinem como eles quiserem e fazendo os produtos que bem entenderem. Então, nós não estamos falando aqui de uma questão pequena, uma questão muito importante, e que no ponto final vai bater lá no prato de arroz com feijão dessa população que depende do transporte para receber esses alimentos. Muito obrigada, presidente. Obrigada, doutora Carmela, coadjuvada pela Eva, auxiliar da nossa futura sócia, Eva. Bom, eu vou passar a palavra ao Bernardo. Eu vou passar a palavra para o Bernardo, que é o indicante, e depois eu vou abrir para quem queira se manifestar contrário à conclusão adotada pela comissão no parecer que foi apresentado por Carmela e Eva. Boa noite a todos. Presidente, eu queria apenas parabenizar a Carmela e dizer o quanto o Instituto está discutindo os temas do momento, que hoje está sendo realizada a Assembleia do Conselho Deliberativo e Consultivo da Petrobras para a eleição do novo presidente, que supostamente foi substituído, né, em razão desta matéria, né? Ou seja, o valor dos óleos do combustível na bomba que todos nós abastecemos o carro e que o Brasil é dependente ainda. A matriz energética é a mais importante ainda, e esse PL realmente afeta a eficiência energética, afeta a transição energética, e é completamente absurdo, né? Fixar o preço do petróleo em dólar de acordo com o valor adotado na costa do Golfo do México é completamente sem sentido. É algo, diria até, estranho, uma proposta nesse sentido, né?
Então, a Carmela muito bem relatou essa questão e merece só apenas a concordância pela comissão. Falo aqui com o presidente da comissão, nós debatemos isso dentro no ambiente da comissão e foi amplamente acolhido o parecer dentro da comissão, o parecer da Carmela. Ok, então, eu acho que está claro a conclusão é pela rejeição do projeto de lei, seja pela declaração de inconstitucionalidade, né, por atingir questões vinculadas à soberania, as demais que foram apresentadas pela Carmela, além das ilegalidades que também foram indicadas. Então, quem quer se manifestar contra a conclusão... Não, isso é só debate quando é contra. Quando é a favor, a gente aplaude. Vamos lá, vai lá, Sérgio. No tempo regimental. Fase de debate, eu posso manifestar favoravelmente ou contrariamente. Eu vou manifestar favoravelmente. Estou contando o teu tempo. Está contando meu tempo, mas eu vou falar antes do meu tempo. Eu queria parabenizar a doutora Carmela. Eu me lembrei, durante o seu depoimento, que há 3 anos atrás, no Fórum Social Mundial de Salvador, em que eu fui lá e participei de 2 mesas, eu acompanhei uma outra mesa só de integrantes da Federação dos Petroleiros, com vários especialistas dessa matéria e, inclusive, professores de universidade, colocando a situação, já há 3 anos atrás, lamentável, que o país estava indo por conta da Lava Jato, por conta de uma série de questões governamentais e de, inclusive, iniciativa do Poder Legislativo com projetos de leis lamentáveis como esse. E eu diria, minha querida Carmela, que a questão é de governo e é de Estado, porque isso tem a ver com outros temas em que, em outros governos, em outros momentos históricos, eram discutidos nos temas multilaterais, como energia limpa, biodiversidade, clima, conservação. Então, todo esse debate ele é inserido dentro de um outro contexto. Hoje nós temos um contexto em que há o enfraquecimento da Petrobras, o aumento do dólar, quer dizer, o enfraquecimento das políticas públicas, ou seja, é contrário aos interesses do Estado brasileiro. E isso tem enfraquecido em todas as cadeias da economia. Só para não me alongar, eu vou lembrar o grande tiro no pé que está sendo dado, inclusive na área do agronegócio com os fertilizantes, em que a Petrobras deixou de investir em 3 refinarias, nesse momento em que o país tem um agronegócio bastante intenso, com uma produtividade muito grande, e hoje está sendo... o Brasil está desabastecido nessa área, e os preços internacionais estão lá no alto, o que demonstra realmente uma fragilidade, uma falta de política pública nessa área. Parabéns, Carmela. Obrigada, Sérgio. Mais alguém que queira se manifestar? Você está acompanhando no chat? Não, não há ninguém que queira mais se manifestar. Então, eu vou colocar em votação. Emanuel, pode colocar o painel para que a gente possa... votar, fazer a votação. Sim, a favor. Peraí, calma. Primeiro eu vou coletar aqui os votos de quem está presencialmente acompanhando a nossa sessão. Lógico, o Bernardo já é 1 voto. Adriana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos. Então, nós vamos somar 7 votos de quem está presente presencialmente, ou de quem está presente presencialmente, de quem está presente, e agora, no nosso esquete, quem está virtualmente, quem está nos acompanhando virtualmente, pode votar. Emanuel, de novo. Já votaram? Então tá, os 7 votos não vai fazer diferença alguma. Eu não votei. Eu não voto. Então, por larga maioria, está aprovada a conclusão adotada pela comissão, sem nenhum voto contrário, apenas uma pequena abstenção. Então, aprovadíssimo, o parecer se encontra, aliás, o parecer me parece realmente um parecer muito importante, excelente nesse momento da vida do país, e está disponibilizado no site.